Boa noite, gente. Tudo bom? Estamos aqui no Centro de Expansão Consciencial para uma palestra que eu considero uma palestra muito interessante. É uma palestra exatamente falando sobre a existência e a formação dos espíritos. Essa palestra que eu vou proferir hoje é uma palestra que é através, não do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, como comumente eu venho fazendo palestra aqui para vocês. Mas essa palestra especificamente é uma palestra onde toda a transmissão será feita para que vocês entendam e até conheçam o nosso novo empreendimento, que é exatamente o Centro de Expansão Consciencial. O Centro de Expansão Consciencial, ele vem propor algumas terapias complementares muito interessantes, terapias que complementam os tratamentos, principalmente os tratamentos que tangem os problemas psíquicos, mas também os problemas de ordem material, né? Não só os problemas psíquicos, mas também os problemas de ordem material. E dentro do Centro de Expansão Consciencial, nós teremos várias terapias, né? A cromoterapia, nós teremos o reiki, nós teremos a musicoterapia, nós teremos a aromoterapia, nós teremos várias outras, como a terapia de vidas passadas, mas não basicamente a terapia de vidas passadas, mas a terapêutica de regressão, né? Mas não trabalhando vidas passadas naturalmente, só para que a gente volte um pouco para recuperar e refazer a consciência, refazer a visão do passado. Então serão várias terapias na realidade. Quem farão essas terapias, né? Quem são os profissionais que farão essas terapias? Bom, além de mim, que fiz uma formação agora há pouco em psicoterapia holística, nós teremos também outros profissionais, outras pessoas que farão essas terapias aqui conosco, né? Que serão também os profissionais que ajudarão a fazer essas terapias. Não serão lançadas todas de uma vez, essas terapias serão lançadas paulatinamente, de acordo, primeiro com as condições, a estrutura e a aceitação desses profissionais a virem para cá. Eu já fiz contato com vários deles, vários estão concordando, gostaram da proposta, então nós vamos começar. Daqui a mais ou menos um mês, uns 30 dias, a gente está iniciando o nosso Centro de Expansão Consciencial a todo vapor, primeiro comigo e com mais 2 profissionais, e depois nós vamos convidar mais pessoas para compor o nosso quadro de terapeutas, tá certo? Vai ser maravilhoso, porque isso é um sonho realizado. É um sonho que eu sempre tive, de lidar com pessoas, e depois que eu me conscientizei, que mudei a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas, de me introjetar mais no ser, eu comecei a me interessar muito mais por essa parte, e é uma forma de ajudar pessoas trabalhando numa coisa que eu gosto muito, que é exatamente esse contato, essa coisa de ajudar, de auxiliar as pessoas a saírem, a superarem os seus problemas, a evitarem certas situações difíceis do nosso dia a dia. Então, na realidade, vai ser um trabalho muito gostoso. Depois vou convidá-los a vir aqui. Nós vamos também ter uma livraria, nós vamos lançar cursos nessa área, nós vamos fazer palestras, tanto palestras virtuais como a que vocês estão vendo hoje, como também palestras presenciais. Então, na realidade, vai ser um centro de encontro de pessoas que pensam no holos, no todo. Então, vai ser muito gostoso estar com esse contato com vocês. Uma outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito desse tema. Esse é um tema muito interessante, muito gostoso de se falar, mas também é um tema que gera uma certa polêmica com algumas religiões. Eu gostaria de antecipadamente dizer que nada do que a gente vai dizer aqui vai ferir religião de ninguém, nem crença de ninguém a respeito de nada. Nós só vamos elucidar os fatos.
Porque nós vamos tocar no Espiritismo, nós vamos tocar na doutrina espírita na noite de hoje. Outras noites nós vamos falar sobre todas as outras terapias, nós vamos falar sobre vários assuntos motivacionais, tantas outras coisas. Mas sobre isso especificamente, eu acho que a doutrina espírita é a que melhor explica o problema do ser, da dor, do destino, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então eu acho muito interessante a proposta espírita a respeito, acerca dessa filosofia de vida, principalmente a explicação da nossa origem, da nossa natureza. Então nós não estamos aqui para tirar, ou primeiro para catequizar ninguém, convencer ninguém da nossa ideia, do nosso ponto de vista espiritual, mas sim para elucidar os fatos. Na realidade, Kardec já dizia isso desde 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos. Ele disse a um sacerdote que começou a questioná-lo sobre todas essas questões, né, todos esses pontos de vista espíritas. Ele disse que não veio, a doutrina espírita não veio para convencer absolutamente ninguém, mas sim para resgatar a religiosidade, a ligação com Deus daqueles que já tinham desistido e que, por conta da racionalidade, da consciência em relação à fantasiosa imagem que se fazia de um Deus, eles tinham desistido de serem religiosos. Então, na realidade, quem tem suas religiões, quem tem suas crenças, o Espiritismo de forma nenhuma está interessado em conquistar adeptos, em arregimentar pessoas. O Espiritismo está exatamente para mostrar essa nova forma de ver as coisas, de ver o mundo, de ver a vida. E eu acho fantásticas as explicações de Kardec. Eu me encontrei muito nessas explicações e muitas pessoas comigo se encontraram também. E para a gente que se encontrou nessa proposta, e para essa proposta belíssima ser cada vez mais difundida e conquistar cada vez mais corações, é que nós estamos aqui para sempre falar sobre doutrina espírita também. Aqui no Centro de Expansão Consciencial, nós temos essa missão, que é a missão de passar também espiritismo da melhor forma possível, da melhor forma que a gente puder passar, porque o Espiritismo realmente é a base do nosso Centro de Expansão Consciencial. Não é um centro espírita, eu vou repetir, eu sou do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, do meu coração é a minha casa espírita. Então o Centro de Expansão Comercial é um centro de terapia holística e não um centro espírita, ok? Então, feito todos os esclarecimentos, vamos conversar sobre como fomos criados, a natureza dos espíritos. Gente, eu acho fantástico esse assunto, porque é um assunto que toca num dos maiores mistérios da humanidade, né? As pessoas vivem se perguntando e muitas vezes as pessoas fantasiam muito. Eu me recordo que um outro dia eu estava assistindo uma reportagem, uma entrevista feita com Francisco Cândido Xavier, num programa que existia na TV Tupi, na extinta TV Tupi, chamado Programa Pinga Fogo, onde um pastor protestante fez um questionamento a Chico e perguntou o seguinte, primeiro sobre a reencarnação, né? Por que é que existe a reencarnação, se existiu Adão e Eva e mais os filhos Caim e Abel. E aí Chico Xavier, de forma muito amorosa, falou sobre essa questão da criação, antes de responder a questão da reencarnação. Eu achei muito curioso que ele disse, eu não vou responder com uma outra pergunta ao senhor, pastor, porque tão carinhosamente o senhor formulou essa pergunta a mim, que eu jamais faria uma indelicadeza como essa. Mas para que nós compreendamos como são os fatos do Velho Testamento, que não sou eu que digo, mas sim o Velho Testamento, e no seu capítulo 4 da Gênese, do capítulo da Gênese, da parte da Gênese, vem falando exatamente sobre a criação, onde foram criados Adão, primeiro, depois a Eva,
a partir da costela de Adão, e aí eu entro com uma observação minha, não foi a de Chico, tá certo? Então, Eva já nasceu relegada à parte inferior do processo. Ela é feita de um subproduto, como se houvesse um reaproveitamento de material. Então, Adão estava lá dormindo e arrancaram uma costela dele e fizeram Eva. Então, tem Eva e Adão. E aí Chico continuou respondendo. Ele disse: tiveram não 2 filhos, pastor, Caim e Abel, mas Caim, Abel e Sete. Sete nasceu depois que Caim matou Abel. Mas aí ele continuou dizendo, ele disse assim: olha, logo que houve o extermínio de Abel por Caim, Caim foi embora, abandonou Adão e Eva e foi morar numa cidade onde se casou com uma mulher. Ora, então, se existia apenas Eva, Adão, Caim e Abel e Sete, e Caim, após matar Abel, foi embora para uma cidade e se casou com uma mulher, então não existia só esses seres na terra, existiam outros seres. Então já aí existe uma contradição muito grande na crença do criacionismo, que é exatamente essa crença de que nós fomos criados há apenas 10 mil, 12 mil anos atrás. Nós temos 250 milhões de anos, que foi que o ser humano pisou nessa terra, começou os primeiros seres a despertar para tudo. Então nós não somos de Adão e Eva. Adão e Eva representou uma ideia. O paraíso representou aquela terra da onde vieram aqueles espíritos que foram expurgados porque não conseguiram evoluir tanto quanto eles precisavam evoluir para poder continuar naquele planeta que estava passando no mundo provavelmente de expiação e provas para o mundo de regeneração. E esses espíritos foram expurgados. Para poder ilustrar essa história fantástica, se criou a história de Caim e Abel. A serpente, coitada da serpente, foi um bode expiatório disso tudo. E a maçã, esse fruto do pecado, onde nós temos o pecado original, ela é o fruto do conhecimento. Na realidade, é o conhecimento que, a partir do momento em que o ser conhece as coisas, ele fica muito responsável por tudo aquilo que ele faz. Então, dentro do Espiritismo, por exemplo, nós recebemos essa maçã do amor, essa maçã do conhecimento o tempo todo, gente. O tempo todo, dentro da doutrina espírita, da filosofia espírita, nós recebemos a mensagem de que nós devemos fazer o bem, nós devemos fazer a caridade, nós devemos cultivar o amor, a humildade, nós devemos exterminar o orgulho. Todos esses ensinamentos nos dão uma responsabilidade a mais, além de tudo aquilo que a gente possa imaginar. Então essa é a nossa maçã do amor no Espiritismo. Nós fomos capacitados com informações que são extremamente responsabilizantes. Nós somos responsabilizados a partir do momento em que conhecemos a verdade. Nós não acreditamos em verdades heterônomas, quer dizer, verdades colocadas de forma imposta através de um dogma. Nós acreditamos em autonomia de conhecimento, autonomia de ideias, autonomia de moral. O que significa dizer que eu acredito naquilo que eu raciocino e a partir do momento em que eu raciocino, eu vejo que aquilo tem lógica e porque tem lógica, eu compro a ideia. Então, na realidade, quando eu entrei no Espiritismo há 30 anos atrás, eu comprei a ideia, embora tenha passado muito tempo para compreender isso de forma completa e até para me responsabilizar em relação a essa ideia, na realidade, eu entendi o processo espírita, eu entendi como funcionava o Espiritismo e as suas ideias trazidas pelos espíritos e codificada por Allan Kardec. E Allan Kardec, logo
nos primeiros capítulos, na realidade, deixa eu pegar aqui, só para que nós tenhamos aqui uma recordação. Nós temos aqui, logo no princípio, nós temos, se você olhar na estrutura do Livro dos Espíritos, nós temos exatamente a informação sobre os espíritos, Então, nós temos como surgiram os espíritos, Ou qual é a origem, qual a natureza dos espíritos, Então, vem aqui. Na página 91, você pode abrir no seu Livro dos Espíritos. Eu sei que muita gente tem o Livro dos Espíritos. E na pergunta 76 vem exatamente aquele questionamento: como podemos definir os espíritos? Perguntou Kardec. E os espíritos responderam: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. E a nota embaixo vem dizendo assim: a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Foi uma observação do Allan Kardec. Na pergunta 77, Kardec continua e diz assim: espíritos são seres que se diferem dos outros perante a divindade ou são apenas emanações ou porções dessa divindade e chamados por isso os filhos de Deus, porções da divindade? Veja, e os espíritos dizem: os espíritos são obras de Deus. O mesmo ocorre com o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, mas não é o próprio homem. Quando o homem faz a coisa bela e útil, pode ser responsável por essa criação. Ele a chama de sua filha. O mesmo ocorre com Deus sobre os seus filhos, porque somos sua obra. Então nós não somos uma parte de Deus, nós, levando aquela ideia do panteísmo, de que quando nós morrermos, nós vamos passar a fazer parte de um todo. Aproveitando esse dia fantástico, esse dia em que se reverencia os mortos, os dias 2 de novembro, que é o dia de finados, o dia dos mortos, é exatamente sobre isso que a gente quer falar, sobre essa origem dos espíritos. Na pergunta 78, ele ainda diz assim: os espíritos tiveram um princípio ou existem assim como Deus, desde toda a eternidade? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus. Eles são, na realidade, a sua criação e estão submetidos à sua vontade, e é incontestável que Deus existe desde toda a eternidade, mas não sabemos quando e como Ele nos criou. Considerando que Deus é eterno e está sempre criando, podemos deduzir que também tivemos um princípio. Mas como cada um de nós foi criado, ninguém sabe. Por isso, é um mistério. Então continua um mistério muito grande. Mas, gente, ele ainda vem dizendo várias coisas aqui muito importantes para elucidar esse fato de nós termos sido criados por Deus, mas que nós viemos a partir de uma evolução. No Espiritismo se diz que o homem, quer dizer, que o princípio da vida começa no mineral, vai para o vegetal, depois passa para o animal e depois para o hominal, que somos nós, os homens. Então, na realidade, nós vamos evoluindo passo a passo, ponto a ponto, de acordo com essa coisa maravilhosa, que é exatamente esse dom que Deus nos deu, essa coisa fantástica que é poder evoluir, desenvolver. E esse desenvolvimento vem desde o início, vem desde o princípio. Mas não foi há 10 mil anos atrás, com um homem já pronto. A origem do espírito, Deus foi quem criou, nos criou, simples e ignorantes. Não ignorantes em relação a isso tudo que a gente vê por aí. Não, fulano de tal é ignorante. Não é esse ignorante. É ignorante é porque nós ignoramos, nós não conhecemos, nós não tínhamos ideia do que eram as coisas. Então, toda a criação de Deus em relação aos espíritos, eles nasceram simples e ignorantes. Todos. Vou repetir. Todos, enfim. Então,
que é o espírito? Então é um fantasma, uma imagem ilusória, uma visão apavorante, uma alma de outro mundo, um fantasma de um morto, uma alma penada? Não é nada disso. Os espíritos são seres inteligentes, criados por Deus, que habitam o universo e podem estar encarnados ou não em algum mundo corpóreo. Então significa que existem também mundos que não são materiais, quer dizer, onde eles não estão habitando com um corpo de carne, com um corpo material como nós conhecemos, com essa matéria visível que nós conseguimos enxergar, porque existem outros tipos de matéria, nós vamos ver, uma matéria mais etérea, uma matéria mais sutil. Então, na realidade, com esse corpo existem vários outros planetas. Seria muita pretensão nossa achar que nós somos únicos no universo. Na realidade, o espírito é aquele que está, quando ele está no corpo, ele é a alma, que a gente chama de alma dos seres humanos. Nós temos uma alma quando estamos encarnados, ok? Então vamos lá, vamos seguir adiante. E a origem e natureza desses espíritos? Vamos lá. Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Está lá no livro dos Espíritos, nas questões 80 e 81, logo depois desses questionamentos que eu li para vocês aqui. Então tá aí, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, eu fui criado e hoje, nesse exato momento, Deus ainda está criando os seus espíritos e ainda continuará criando espíritos. Para que, Wagner? O propósito de Deus, ele é esse mistério. Mas com certeza ele foi... nós fomos criados para evoluir, nós fomos criados para desenvolver potenciais. Nós somos criados para melhorar o universo, para desenvolver novos mundos, para criar exatamente o processo das leis divinas. A lei que funciona aqui na Terra, ela funciona em qualquer orbe, em qualquer local do universo. Isso é fundamental que a gente entenda. Ainda mais, quando o princípio inteligente atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Isso está no livro Conhecendo o Espiritismo, de Adenauer Novaes, certo? Como é que esses espíritos surgiram? Eles tiveram um começo e não teremos fim, pois somos imortais. Nós não temos fim. O nosso fim é o do corpo. Hoje nós estávamos comemorando o final de um corpo, mas não o final do espírito. O espírito dessas pessoas que se foram está lá, no plano espiritual. Está aqui entre nós, porque muitas vezes os espíritos estão tão apegados às coisas materiais que eles estão aqui convivendo conosco. Muitas vezes eu acho interessante que muitas pessoas me perguntam: Wagner, você que é espírita, onde é que vão os espíritos? Eu digo, não vão muito longe não, eles estão por aqui conosco, porque eles se desapegam de uma forma muito vagarosa. Então a gente desencarna quando a gente deixa a matéria. A gente morre fisiologicamente, biologicamente, mas a gente ainda fica conectado aos nossos filhos, à nossa esposa, às nossas heranças, aos nossos bens, às nossas posses, ao nosso carro, à nossa casa. Então, quando nós morremos, aonde é que está a mente? Onde é que está você? Aonde a sua mente está? Então, se sua mente está aqui, lógico, você está aqui. Então, muitos espíritos ainda continuam convivendo conosco. Ao meu lado tem espírito, ao lado de vocês que estão aí na internet, tem espíritos, não se espantem, mas tem espíritos, né? Nós temos espíritos o tempo todo conosco, eles nos acompanham. Nós temos o nosso espírito guia, o nosso anjo da guarda, como vocês queiram,
Nós temos espíritos comuns que sempre estão ao nosso redor. Nós temos os benfeitores espirituais que tentam sempre nos evoluir, criar condições para que nós tenhamos sempre um progresso em nossas vidas. Então, na realidade, nós estamos sempre em evolução. Vamos lá. E aí, vamos entender o processo. Então, nós temos Deus, que é o Criador disso tudo. Nós temos o princípio espiritual ou o princípio inteligente universal, que é o Espírito. Nós temos o princípio material ou fluido universal, que é a matéria. O princípio individual, ele é o elemento primitivo espiritual, cuja a natureza desse princípio espiritual, tá certo? Esse princípio inteligente, nós desconhecemos porque não temos capacidade intelectual, de conhecimento, de entendimento. Nós ainda não compreendemos, nem conseguiríamos compreender se por acaso alguém fosse nos explicar. E se parece muito com, eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma intimidade com matemática. Então, por mais que um Einstein chegue para mim e tente me explicar todos os princípios daquelas equações extremamente complicadas dele, eu jamais vou entender aquilo. Então significa dizer que o que os espíritos poderiam até nos dizer, nós não compreenderíamos, nós não temos essa capacidade de entendimento, de compreensão. Fica muito difícil para a gente alcançar tudo isso. Então, o espírito, esse elemento do princípio inteligente, é um elemento que nós não conhecemos, nós não compreendemos. Ele é suscetível de desenvolvimento evolutivo. Significa dizer que o espírito ele é criado, ele passa por todos os processos evolutivos, desde o mineral até chegar ao homem, ao espírito do homem e depois à angelitude, né, aos espíritos angélicos. Vamos em frente. Quando Deus criou você, né? Quando Deus nos criou? Quando e como Deus criou, continua criando e sempre, ou continuará sempre criando os espíritos o tempo todo. Deus nos criou e em que momento Ele fez essa criação? Isso ainda não conseguimos entender também. Ainda está fora do nosso entendimento intelectual, como eu estava falando para vocês agora há pouco. Não dá para entender ainda, a gente ainda não compreende nada disso. Inclusive, são respostas dos espíritos. Mesmo os espíritos estando lá, eles não têm nível evolutivo para compreender essa criação de Deus ainda. Os espíritos, mesmo os espíritos que estão nos ajudando aqui no nosso orbe terrestre, eles ainda não alcançaram essa compreensão profunda. Um Cristo tem um conhecimento disso. Porque é um espírito muito avançado, muito elevado. Ele é o nosso governador da Terra. Ele foi o criador da Terra. Ele foi o construtor, o elaborador, junto com os arquitetos e geneticistas, engenheiros do plano espiritual, foram eles que construíram. Esses cientistas fantásticos foram quem construíram tudo isso que nós temos hoje. Primeiro colocando a água, fazendo com que as primeiras células se desenvolvessem, né? Os primeiros átomos e tal. As primeiras criaturas surgissem a partir da água, depois os répteis, e aí por aí vai. Toda essa estrutura, ela foi criada a partir do Cristo. Então ele talvez tenha esse conhecimento mais profundo, e provavelmente tem. Eu digo talvez porque eu não sei também, eu não tenho esse conhecimento, eu não sei se o Cristo chegou também a essa profundidade de como é a formatação dos espíritos. Só Deus sabe disso, só o próprio Criador sabe disso. Aí eu posso dizer que Ele sabe, porque Ele é o princípio de tudo isso que a gente tem, tá certo? Deus sim, não existe começo, nem meio, nem fim. Deus é Deus, tá certo? Deus não é perna, não é braço, não é cabeça. Deus não é um ser antropomorfo, quer dizer, um ser com forma humana, tá certo? Então a matéria constitui o obstáculo para o espírito? É uma pergunta que o Kardec fez. Existe um obstáculo para o espírito através da matéria? Se essa matéria aqui, ela constitui esse obstáculo? Ele diz, não,
pois ele é de uma substância diferente da matéria. Não podemos nem comparar. Não compreendemos isso perfeitamente, ainda mais a matéria não oferece obstáculo. Para os espíritos pouco evoluídos, parece obstáculo, pois tem um corpo espiritual tão denso que quando estão diante de um potaque, esta está fechada, ou então qualquer coisa que esteja obstaculando aquele processo, parece impossível atravessar esse portal, essa estrutura. Mas, em verdade, eles poderiam passar sim por qualquer coisa que estivesse à sua frente. Então, na realidade, matéria nenhuma impede o espírito de ir daqui para ali, porque quem movimenta o espírito é o pensamento. Nós estamos, como eu já falei, aonde o nosso pensamento está. Vamos lá. A evolução do princípio inteligente, vamos entender isso. O espírito constitui num resultante da evolução do princípio espiritual após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, reino mineral, que foi o que eu falei para vocês, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais. Então, nós temos aqui exatamente o mineral passando para o vegetal, depois o animal e depois o hominal, o reino hominal, que é a razão da autoconsciência e da consciência divina. Eu só estou falando aqui para vocês, raciocinando e tal, porque eu tenho essa consciência divina, eu tenho um pouco desse Deus dentro de mim. Por isso que eu acho maravilhoso a questão do Namastê. O Namastê é exatamente dizer o seguinte: o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Porque nós somos deuses, o próprio Cristo disse isso. Nós temos centelhas divinas dentro de nós. Na Grécia Antiga, quando Zeus, que é o principal deus da mitologia grega, começou a pensar em criar o homem, em criar a natureza, os seres da natureza, assim explica a mitologia grega, ele chamou Prometeu e disse assim: cria junto com teu irmão. Ele se juntou-se com o irmão e aí começaram a fazer a criação da natureza. E aí, quando Zeus pediu contas da criação, ele viu que estava tudo perfeito, os animais até se disfarçavam através de alguns mecanismos de disfarce para que os predadores não os pegassem, né? Os bicos dos pássaros foram projetados perfeitamente, os dentes dos animais e tal. E aí ele viu um bichinho muito feio lá no canto, era o ser humano. E ele disse: e esse bicho aí? O que é que ele tem de especial, né? O que é que ele tem de mais? Aí não é que o Prometeu disse assim: olha, para esse aí eu esqueci, e ele ficou aí no canto. Foi que aí Prometeu disse assim: vamos fazer o seguinte. Combinou com o irmão dele e disse: vamos roubar o que Zeus tem lá guardado, lá dentro do cofre dele, mais profundo, do local onde ele esconde tudo, que é a chama do conhecimento e da inteligência, que é a chama da consciência. E aí ele foi, roubou e deu ao homem, e proveu o homem dessa inteligência. Por isso o homem tem esse domínio sobre a natureza, que sabe muito pouco utilizar. Mas na realidade nós somos essa consciência divina, essa chama fantástica que a mitologia grega dava a Zeus, essa coisa, né? Que Zeus representava todos os outros deuses, ele era o deus dos deuses, né? Na realidade, de toda aquela estrutura de deuses e semideuses que são próprias da mitologia grega. Mas vamos em frente, vamos lá. A natureza não material do espírito. O Livro dos Espíritos, pergunta 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Ao que os espíritos respondem: imateriais não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato. Imaterial não. Incorpóreo. É uma matéria quintessenciada. É tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. O que ele quis dizer com isso aí, tem até uma notazinha aqui, talvez vocês não estejam vendo, né? Porque não está tão claro na projeção, mas refere-se ao espírito revestido do perispírito,
Sem esse, o Espírito nada tem de material. Na realidade, ele é essa luz, essa chama, né? Roubada ou furtada por Prometeu. Ok? Então vamos lá. Qual a destinação do Espírito? Uma vez que Deus nos criou, e porque temos uma finalidade, uma função natural, útil na vida universal, viver, aprender e também servir as pessoas. Veja só, a destinação dos Espíritos. Uma vez que Deus nos criou, é para que termos uma finalidade, uma função natural, útil na vida universal, que é viver, aprender e também servir. Veja que coisa maravilhosa esses ensinamentos, né? O Espírito pré-existe ao corpo? Outra pergunta de Kardec. O Espírito não foi criado ao mesmo tempo que o corpo. O Espírito tem milênios. Então nós não temos essa vida, nós não fomos feitos com esse corpo. Ao mesmo tempo que esse corpo. Nós somos feitos há milênios, estamos evoluindo há milênios. Quer dizer, nós tivemos outras vidas para aprender, para nos aperfeiçoar, para nos burilar, para nos intelectualizar e aprender moralmente como respeitar as leis divinas. Então, o Espírito não foi feito junto com o corpo, com essa matéria que nós temos. Mas a união do princípio espiritual e o princípio material. Devendo a matéria ser objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela. Por isso veio habitá-la. Deus, em lugar de unir espírito à pedra rígida, ele criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Está na Gênese, capítulo 11, página 10. Então vocês podem verificar em cada uma das obras de Allan Kardec, lá no Pentateuco Kardeciano, vocês vão encontrar isso. Então só para que a gente entenda, Deus, em lugar de unir espírito a uma pedra rígida, ele criou, para o seu uso, corpos organizados, flexíveis e capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Quando começaram os espíritos a se ligarem com a matéria desse mundo? Muitos milênios. Quando o princípio inteligente se uniu à matéria também primitiva, ele conseguiu formar as formas mais simples de vida. A espécie inferior foi construindo formas mais desenvolvidas até chegar na forma da espécie humana. Nessa trajetória evolutiva, o princípio inteligente começou exercitando as suas faculdades na irritação até a sensibilidade. Da sensibilidade ao instinto, do instinto até a inteligência. E aí alcançamos o grau da humanidade. André Luiz menciona que nós atingimos esse grau quando completamos o pensamento contínuo. Os animais já apresentam, às vezes, alguns pensamentos, mas eles não conseguem manter aquele pensamento contínuo. Quer dizer, os animais já têm esse princípio, é o que aproxima mais de nós, humanos, são os animais, por isso que devemos cuidar também dos animais. Devemos tratar também dos animais. Ainda precisamos dele para muitas coisas, até às vezes para nos alimentar, o que parece muito cruel, mas que está dentro da nossa faixa evolutiva. E infelizmente ainda temos esse hábito, né, de se alimentar, de nos alimentar desses seres que são seres irmãos e são seres que vão também evoluir e chegar à fase hominal. Quer dizer, Wagner, os animais chegam a ser homens depois? Sim. O princípio é de evolução. Desde o mineral, nós fomos mineral um dia, fomos vegetal um dia, fomos animais um dia, somos homens agora e chegaremos a seres angélicos no futuro. Vamos lá, progressão dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem nenhum saber, no entanto, sujeitos ao progresso. Nós somos sujeitos ao progresso. Os espíritos
podem se classificar em níveis distintos de acordo com seus graus de evolução, aperfeiçoamento e com suas características de personalidade. Nós temos aí a progressão dos espíritos. Todos temos o mesmo potencial, a mesma destinação da perfeição e passamos pelas mesmas condições básicas. Pelo próprio trabalho e ao longo do tempo é que cada um desenvolve o seu potencial. Os espíritos têm sexo? Muitas vezes nos perguntam, uma coisa muito interessante isso, é que nós nos dividimos em sexo, né? Em sexo ou opções sexuais, em cores, em raças, em religiões, em povos. E nós não temos nada disso. Na realidade, os espíritos respondem aqui, eles não têm sexo da forma como entendemos, dos órgãos genitais. Não precisam, são os mesmos espíritos que animam os corpos dos homens e das mulheres. O espírito encarna como homem ou mulher, segundo o que mais convém para a tarefa da sua encarnação. Então, muitas vezes, veja só como princípio lá no começo, na explicação da Gênese, que está lá no Velho Testamento, vem dizendo que o homem estava lá dormindo e aí tiraram uma costela e fizeram a mulher, como se a mulher fosse um subproduto do homem. Mas não, mulher e homem, homem e mulher, são apenas denominações desse plano físico. Não tem nada a ver com o nosso princípio espiritual. Eu achei muito interessante a definição um outro dia de um palestrante, que eu não me recordo quem foi, que ele disse assim, no dia que nós começarmos a nos compreender como espíritos, nós não temos preconceito nem de cor, nem de raça e nem de planetas, de seres extraterrestres, porque todos serão espíritos, filhos de um Pai só, que é Deus, que foi quem nos criou. Então, na realidade, não tem distinção. Não existe distinção, nós somos uma centelha, nós somos uma luz, nós somos um fogo, que é essa consciência que nós temos. Esse princípio individualizado. Então, nós não podemos nos dividir entre homens e mulheres, pretos e brancos, amarelos, de tal ou qual religião ou raça, de tal ou qual opção sexual. Por isso que é tão importante, gente, a gente não segregar, não ter preconceitos, não entender as pessoas de uma outra forma. Ser uma pessoa mais aberta, mais humana, mais humilde para cada processo. Nós não nos distinguimos porque temos dinheiro. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas dando tanto valor às coisas materiais. Eu terminei de falar agora há pouco que muitas vezes as pessoas não desencarnam porque simplesmente essas pessoas não conseguem abandonar os bens que têm na Terra. As pessoas que estão aqui. Achei muito curioso que quando André Luiz desencarnou, depois de ter ido para o umbral, ele tinha um desejo muito forte, quando foi resgatado para o plano espiritual, no nosso lar, ele quando chegou lá, ficava com um desejo muito grande de voltar à Terra e rever os seus. Então ele estava com o pensamento todo aqui, no orbe terrestre. E aí, quando ele alcançou um grauzinho de aperfeiçoamento, foi dada a ele a chance dele dar um pulinho aqui e ver a família dele. Ele já estava muito bem, já estava participando dos trabalhos espirituais em nosso lar, já estava fazendo parte do Ministério da Regeneração, já estava cuidando daqueles espíritos que estavam chegando, recepcionando os espíritos, curando nas macas, essa coisa toda aí. Disseram, não, você pode ir lá dar uma chegada lá na Terra. Aí André Luiz veio aqui na Terra. Quando chegou aqui na Terra, que entrou na casa dele, deparou-se com a esposa dele, casada com uma outra pessoa. Lógico, fazia muitos anos já. Ela reconstituiu a família dela. Os filhos já todos grandes, também casados, já exercendo suas profissões, cada um seguindo sua vida. E aí André Luiz ficou com muito ciúme e imediatamente ele foi catapultado novamente para o umbral. Porque a mente dele se poluiu, né? A mente dele ficou indignada, cheia de ódio, de ressentimentos.
de tristeza. E aí a mente dele levou ele para um umbral. E ele chegando lá no umbral, ele começou a pensar, puxa vida, mas olha, tudo que eu aprendi, né, sobre o espírito, sobre o desapego, sobre entender que agora eu sou um espírito, que todos nós somos irmãos. E o marido da esposa dele, né, a pessoa que estava casada com a esposa dele, estava com um problema muito sério pulmonar, provavelmente uma tuberculose. Então André Luiz, num ato de extrema bondade e de revisão dos seus próprios pensamentos, ele vê que aquela criatura que está ali é um espírito, que a esposa é um espírito, que os filhos precisaram daquela criatura e que ele cuidou bem dos filhos dele como espírito. E voltou, magnetizou a água, passou um passe, e aí no outro dia o rapaz que estava numa situação muito difícil, quase desencarnando, acorda-se muito bem, rejuvenescido, revigorado, com a saúde em dia. E a esposa dele fica muito feliz, e ele olha e compreende que a vida não é material, que a vida é espiritual, que a vida é essa coisa maravilhosa, bela, que nós devemos cultivar da forma certa, da forma correta. Então você veja que nós não temos sexo, nós não temos esposa, nós não temos filhos, nós fomos encarregados de tomar conta dos nossos filhos, de educá-los, foi a nossa missão. Foi a nossa missão respeitar os nossos pais, honrar pai, honrar mãe, respeitar o nosso próximo, perdoar, ser mais humilde. Essas são as nossas missões espirituais. E não adquirir bens, posses, dinheiro, nada disso. Não ter preconceito contra pessoas por opções sexuais, ou por raça, por cor, por credo. Nós não temos esse direito, aliás, nós não temos nenhum direito de sermos assim. Se formos assim, nós estamos contrariando todas as leis divinas, como falei para vocês, que funciona aqui ou em Alfa Centauro. Em qualquer local onde você vá, você vai ter que obedecer essas leis divinas. E aí ainda se pergunta, como os espíritos se movimentam? Os espíritos podem percorrer o espaço com a rapidez do pensamento. Como eu falei, aonde o meu pensamento está, eu estarei. Então os espíritos se movimentam com o pensamento. Eles podem estar aqui ou em Vênus, ou em Capela, na constelação de Capela, ou em qualquer um outro mundo, corpóreo ou não. Então os espíritos estão no pensamento deles, está. A escala espírita, para a gente entender, né? Nós temos os espíritos puros que atingiram o supremo grau de perfeição, que nós não compreendemos que grau é esse, que como é que nós vamos chegar lá. Eu sei que nós temos que evoluir, temos que fazer coisas muito positivas e temos que percorrer um longo caminho ainda para chegar nesse grau. Mas nós temos a ideia, os espíritos que responderam a Kardec em seus questionamentos para formar a doutrina espírita, responderam que tem as classificações de espíritos. Os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Os espíritos bons, que tem a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de praticar o bem. Superiores de sabedoria, de ciência e benévolos. Nós podemos dizer aí um exemplo de espírito puro, Jesus. Um exemplo de espírito bom, Emmanuel, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. São espíritos bons. Espíritos que chegaram nessa predominância do bem, né? O desejo de praticar o bem, sem olhar a quem. Né? Então são superiores na sabedoria, nas emoções, na moral. E temos os espíritos imperfeitos que somos nós aqui, né? Que a predominância da matéria sobre o espírito pela propensão ainda ao mal. Vez por outra a gente está pensando uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes a gente tá vibrando negativamente, falando mal do nosso vizinho, falando mal do nosso colega. Passa uma pessoa e a gente diz assim, soubesse, e vai logo comentando uma coisa maldosa sobre aquela pessoa. Então, muitas vezes, a gente falha muito. Mesmo a gente tomando conta, como espíritas, por exemplo, conhecendo toda a verdade espírita, a gente tropeça o tempo todo.
A gente prega uma coisa na casa espírita, prega uma coisa através de uma palestra como essa que eu estou fazendo para vocês, e ao chegar lá fora a gente se irrita, chama um palavrão, discute no trânsito, às vezes deseja mal a pessoa que atravessou a nossa frente, porque ela nos fez algo que nos desagradou, apenas porque nós nos achamos muito mais importantes do que nós realmente somos, né? Porque na verdade é isso, muitas vezes nós nos achamos os melhores da parada de sucesso. E nós não somos os melhores, nós somos espíritos imperfeitos. Nós temos ainda predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ainda do mal. Batedores e perturbadores, os espíritos neutros, os espíritos pseudo-sábios, impuros e levianos. Por isso, muito cuidado, gente, na doutrina espírita mesmo e até em outras filosofias que adotam a comunicação espiritual, muitas vezes se compram certas verdades ditas por espíritos e apenas porque é um espírito, acha-se que aquilo ali é certo, é correto. E muitas vezes não é correto. Às vezes aquilo ali é uma falácia, às vezes é um comentário bobo de um espírito bobo. Não é porque você morreu, desencarnou, que você virou santo. A gente tem essa mania danada de fazer isso, né? A gente santifica, beatifica todas as pessoas que morrem, que vão embora. As pessoas não ficam santas, elas não mudam a sua natureza, porque se foram desse plano para o outro plano, para outra dimensão. Elas continuam a mesma pessoa, a mesma coisa. Vão evoluir, vão sim, gente. Mas ninguém vira santo de uma hora para outra. Ninguém foi criado santo. Nós vamos falar sobre isso agora para concluir a nossa palestra, sobre Jesus. Mas nós temos aí, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o anjo, pois ele mesmo começou pelo átomo, pelo princípio de tudo. Ninguém começa por cima. Ninguém começa lá. Ninguém foi criado santo. Essa coisa que as religiões pregam, de que existem anjos santos e que existem outros seres que Deus fez como demônios, isso não existe, gente. Existem seres equivocados e que chegarão à angelitude um dia, porque eles também serão aperfeiçoados através das suas várias existências, experiências aqui no mundo material. E existem seres que estão num grau evolutivo maior, mas que passaram por todo o processo evolutivo. Wagner, até Jesus, gente. Jesus foi quem mais nos explicou isso. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Dando uma dica, dando uma indicação de que nós somos capazes de movimentar, de transformar as nossas vidas, de mudar a nossa forma de ver, a nossa visão. Nós somos feitos puros e ignorantes, estamos num processo evolutivo interessante. Estamos no limiar de um mundo novo, de um mundo renovado. Não vamos entrar no pessimismo, não vamos comprar guerras que não são nossas. Não vamos nos atritar com os nossos amigos por conta de bobagens. Vamos começar a vibrar positivamente, a entender que o mundo ele é muito mais generoso quando a gente é generoso com ele. As pessoas são muito melhores conosco quando nós somos boas com elas. O mundo nos dá aquilo que a gente dá ao mundo. Se damos coisas positivas, nós recebemos coisas positivas. A lei é de causa e efeito. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Eu não posso plantar erva daninha e esperar colher flores. Então, plantemos flores em nossos jardins. Ampliemos os nossos pensamentos, as nossas consciências. Essa expansão da consciência que propõe o nosso centro é exatamente isso. Comecemos a vibrar positivamente para curar as nossas almas, os nossos espíritos, o nosso eu. E sempre olhar para o outro e agradecer pela presença do outro. Mesmo que o outro esteja ali, fazendo com que você pratique a sua paciência, a sua resignação. Você
tem que ter essa visão do mundo, não uma visão pessimista. Ressignificar é fundamental, ressignificar é preciso para que nós consigamos viver cada vez melhor. Um beijo grande no coração, muito obrigado por acompanhar a nossa palestra de hoje aqui no Centro de Expansão Consciencial. Muito obrigado, um beijo no coração. Até mais.